mais uma live da palavra. Vamos entrando, vamos meditando nesse louvor. O tema de hoje é conhecer a Deus. Eu quero desejar boas-vindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica e falo aqui do Icaraí, zona metropolitana de Fortaleza, aqui na cidade de Calcaia. E é um prazer enorme estar aqui com você nessa tarde. O tema de hoje é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Aleluia. Vamos louvar a Ele. Te conhecer. Aleluia, nós vamos para mais uma live da palavra. A live da palavra, gente, é um momento onde a gente medita na palavra do Senhor, onde a gente entende, né? Esse projeto, ele nasceu ano passado no meu coração, e o propósito dessa palavra é ler, é meditar nas escrituras. O propósito dessa palavra, dessa live é expor as escrituras, né? Comentar, fazer aplicações para a nossa vida. E esse é o propósito. Eu creio muito no que tem escrito em Salmo 119 e 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos direciona, ela nos move. A palavra de Deus declara que Deus é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Então, um dos propósitos é esse: expor a palavra, para que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. E eu quero agradecer você que já está aqui, a Larissa, o Isaac. Quero agradecer o pastor Roberto. Já vou estar chamando aqui o pastor Roberto para estar compartilhando um pouquinho da nossa live de hoje. O tema é com ele hoje, conhecimento da palavra. E eu quero dar indicações de livros aqui. A gente sempre começa a nossa live da palavra, né, dando indicações de livros. Então, primeira indicação é esse livro chamado Celebração da Disciplina, de Richard Foster, né? Esse, inclusive, foi um dos livros que o pastor Roberto, quando a gente estava lá no seminário, ele nos indicou. É um livro maravilhoso, é um dos melhores livros que eu já li no início da minha caminhada, assim, como estudante, né, de teologia, e é muito bom. E outro livro que nós estamos lendo é esse livro aqui, que ele é muito, muito interessante. Ele fala sobre a vida de Daniel contra a correnteza, a inspiração de Daniel para uma época de relativismo. É um livro muito atual. Ele é um pouquinho volumoso, mas vale muito a pena a leitura. Então essas são as indicações de hoje da live da palavra. E sem mais demoras, né, nós vamos agora chamar, né, o pastor Roberto. O pastor Roberto foi meu professor na faculdade de teologia, né? O nome dele é assim, ó, Roberto Sérgio Oliveira Silva Filho. Me corrija se eu estiver errado, viu, pastor Roberto? Ele foi patrono da nossa turma, a turma 2015.2 do Seminário Teológico do Caléu. Era a turma chamada Pastor Samuel Barros Tomé, que é outro homem de Deus que eu admiro muito. E ele foi a primeira turma do nosso seminário, né? Nós somos os pioneiros aí no seminário aqui em Fortaleza, do Caléu. O pastor Roberto, atualmente, ele mora e pastoreia lá em Itajaí, Santa Catarina, né, ali no sul do Brasil. Me corrija se eu estiver errada. Ele é casado com a Tessia e pai de 3 filhos, né? O Ian, o Caléu e a Elisa. Se eu estiver errado, só me corrija, viu, pastor Roberto? E ele é teólogo, consultor de carreiras, educador de saúde emocional e atualmente coordena o Mevan Academy, né? Que é uma plataforma com cursos à distância e cursos presenciais
visa formar discípulos do Senhor Jesus, né? Então ele pode estar falando até mais um pouco sobre isso. E agora nós vamos estar convidando aqui para a nossa live da palavra o pastor Roberto. Eu quero desde já agora lhe convidar com o senhor. Olá, Jéssica. Tudo bom? Seja bem-vindo. Joia, obrigado. Vou colocar aqui, ajeitar aqui direitinho. E aí, tá conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Tô direitinho. Você conhece essa família bonita aí? Opa, deixa eu ver. Eu lembro, todo mundo. Esse aqui tá... Olha aí, rapaz, que família linda, viu? Que família linda. Sejam bem-vindos. Obrigado, Jéssica, muito obrigado. Que bom estar aqui com vocês, estar aqui com você nessa tarde, nesse fim de tarde. Glória a Deus. Para a gente poder estar ouvindo a voz do Senhor, a gente estar meditando na palavra de Deus, como você bem disseste aí. Quero primeiro te agradecer o convite. Fiquei muito feliz pelo convite, me sinto honrado e feliz de estar aqui com você. A honra é nossa. Quero lhe parabenizar por essa iniciativa, né, a live da palavra, né, que o Senhor continue lhe usando, continue alcançando muitas vidas. Eu tenho até dito assim nesses dias, Jéssica, que eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, né? E nesse tempo Deus está restaurando o amor pela sua presença e pela sua palavra, né? Então, eu creio que Deus está fazendo isso. Deus está restaurando a nossa sede e a nossa fome pela sua palavra, pelas escrituras. Amém. Né? Então, eu tenho meditado também nisso, pastor, porque é muito forte o que está acontecendo, né? Se a gente parar para pensar, o mundo parou, né? Isso. E ninguém vai ter a justificativa de dizer eu não tive tempo para Deus. Uhum. Não vai existir essa justificativa. Eu não tive tempo de conhecer a Deus, eu não tive tempo de me aprofundar na palavra, né? Então, eu acho que essa parada que foi mundial, está sendo mundial, eu acredito sim que é um sinal sim dos últimos tempos e que Deus ele está nos chamando para junto dele, como ele tem chamado ao longo da palavra, né? Tornai-vos para mim, eu vos tornarei para vocês, né? Então, eu acredito que esse chamamento é muito atual. É um chamamento que está lá em Zacarias e está em tantos outros livros, mas ele é muito atual. Tornai-vos para mim. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né, pastor? Isso. Eu acredito o seguinte, Jéssica. Eu acredito o seguinte, se as pessoas não saírem dessa quarentena, né, com novos sonhos, novos projetos, uma nova agenda, uma agenda alinhada com a agenda do céu, com a agenda de Deus, né, eu acredito que o problema delas nunca foi a falta de tempo, mas a falta de disciplina. A falta de disciplina. Né? Porque as pessoas dizem assim, porque eu não tenho tempo de ir aos cultos, eu não tenho tempo de ir à escola bíblica, eu não tenho tempo de meditar na palavra, de ler bons livros como este que você colocou, do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Eu não tenho tempo. E agora Deus permitiu, estamos vivendo a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que tudo isso estivesse acontecendo, todos em casa, né? Eu até estava conversando com um amigo, ele falou assim, né? A igreja não está fechada, nós temos agora uma igreja em cada lar. O que é verdade. Que quando a gente vai estudar o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, a gente percebe, Jéssica, inclusive foi algo que o nosso querido professor e pastor João Venâncio, foi uma das observações que ele fez, tá? Que a fé, o ponto de partida da fé, né, no Primeiro Testamento, nunca foi o templo, mas sempre foi o lar, a família. Então, até hoje é assim, né?
no seio da família, até hoje é assim, no meio no seio da família judaica, né? O lar é o ponto de partida da fé. É no lar que a fé ela é desenvolvida, ela ganha corpo, né? Ela é aprofundada, ela ganha fundamento. É muito interessante quando a gente olha ali para o Êxodo, né, pastor? E a Páscoa acontece em família, né? Isso. A família precisava estar reunida, né? A família precisava estar alinhada, a família precisava estar ali alerta, em comunhão, mas alerta, porque a qualquer momento eles poderiam sair ali do Egito depois que o anjo passasse, enfim, ao sinal do Senhor, não é? Eles tinham que estar ali alinhados e em comunhão, né? Em família, é muito interessante que o cordeiro ali, ele poderia ser repartido com um vizinho próximo, né? Isso. Então, famílias que se unem a outras famílias, né? Muito, muito profundo isso aí. É interessante você falou aí, né? As famílias, né? Todos estavam em família, né? Todos aqueles que ouviram a voz do Senhor e obedeceram ao Senhor, né? Estavam em família. E foi o que o Senhor falou naquela Páscoa. Lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 11. Êxodo, capítulo 12, versículo 11. O Senhor disse assim. 12 e 11. Tá? Nesse contexto onde houve a instituição da Páscoa, né, que você está colocando aqui. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, só para fortalecer o que você acabou de falar, para agregar, o que foi que o Senhor disse para todas aquelas famílias que estavam em casa, vivendo a Páscoa do Senhor, né? O Senhor disse assim, ó, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Né? Exatamente. Então eles não comeram, eles não viveram a Páscoa, celebraram a Páscoa, Jéssica, de qualquer forma. O Senhor os instruiu. E essa palavra aqui, Êxodo, capítulo 12, versículo 11, fala sobre um Deus que orientou o seu povo, que orientou as suas famílias e que deu orientações claras. Vocês vão comer com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Isso fala sobre preparo, Jéssica. Preparo. Né? Famílias preparadas, com seus lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Famílias preparadas. Então vivemos dias, estamos em casa, celebramos recentemente a Páscoa também, tá? E a palavra do Senhor para esses dias não mudou. Né? É tempo de estarmos, nos alinharmos ao coração dele, nos alinharmos ao propósito dele, nos alinharmos à sua palavra. É tempo de, como família de Deus, povo de Deus, igreja de Cristo, estarmos preparados. Preparados. Né? Então você falou, eu lembrei desse detalhe aqui, importantíssimo. Exatamente, eu estava estudando sobre isso, né? Até por conta da Páscoa a gente torna a estudar, né? E quando a gente vê exatamente isso que o senhor falou, a família precisava estar preparada com os lombos cingidos e as sandálias nos pés e o cajado na mão, ou seja, comendo aqui, mas preparado para qualquer momento, para qualquer batalha, né? E se a gente aplica, de repente, isso, a nossa vida, né? A gente pode, sim, eu acredito que pegar esse ponto da preparação mesmo e do estar alinhado com aquilo que está acontecendo e com as diretrizes que o Senhor tem dado, né? Por meio da sua palavra. E em família, isso me chamou muita atenção. Que eles tinham que estar em família e que se o cordeiro fosse muito, muito para aquela família, eles poderiam agregar outra família ali, mas que eles precisavam estar em família, né? Era fundamental. Perfeito, perfeita colocação. Então, pensando nesse cenário que a gente está vivendo, estamos todos em família e em casa, nos nossos lares. Né? A pergunta uma das perguntas que muitas pessoas têm feito, né, e eu mesmo tenho feito, onde Deus está nesse momento? Né? O que Deus está falando nesse momento que a gente está vivendo? Né?
o que Deus está fazendo, né? Qual é o propósito de Deus em tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Como você falou, todo mundo está em casa, está em quarentena, mas como lidar com toda essa realidade? Entendendo que nós somos filhos de Deus, que o Espírito Santo habita em nós, e que nós precisamos nos mover, não segundo a nossa vista, né? A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir quem? O quê? A voz de Deus e a palavra de Deus. Então, se temos que viver pela fé, se temos que confiar em Deus, acreditar que Deus, eu tenho dito, Jéssica, que Deus não é refém da história, Deus não é refém dos acontecimentos históricos, que Deus está no controle. Deus está no controle. E a história, ela caminha para a sua consumação, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. No final, e nós que somos o povo de Deus, nós sabemos qual é o final dessa história. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, nos diz que no final, o Cordeiro vencerá, Cristo vencerá, e com ele nós venceremos. Então, o final, Deus já está lá no futuro, Deus já determinou o futuro, e lá no futuro, nós sabemos já o que vai acontecer. Né? O Cristo vencerá, o Cordeiro vencerá. Então é isso. Então, pensando nisso, nesse contexto que a gente está vivendo, que está dentro de casa, né? Como nos prepararmos? Olha a Jael aqui, deixa eu mandar um beijo para a Jael, né? Pastora Jael, esposa do pastor Carlos Alberto ali em Recife, na igreja presbiteriana, né? Tá aqui, ó, pastor Beto, grande beijo, pastora, transmita o nosso beijo ao pastor Carlos Alberto também. Pois bem, Jéssica, como nos preparar? Né? Como estarmos preparados nesses dias que estamos vivendo, né? Dias marcados, assim, por tantos sentimentos, por tantas informações, algo que o nosso pastor mesmo, que o pastor Luiz Hermínio tem dito nesses dias, é que é tempo de nós não nos distrairmos, Jéssica, sabe? São muitas distrações, são muitas informações, são muitas lives, da noite para o dia surgiram, parece que todo mundo sabe o que Deus tem para esses dias, parece que todo mundo sabe qual é a direção que Deus tem para a sua igreja, e isso não é verdade. Né? Muitas pessoas têm se levantado nas lives, e assim, não vou citar nomes aqui, mas tem trazido assim ensinos mesmo, falsos ensinos, né, que está gerando confusão no meio do povo de Deus. Então, assim, é preocupante. Então, nesses dias, nós precisamos, em primeiro lugar, não podemos ficar distraídos. Precisamos ficar atentos. Por que ficar atentos, Jéssica? Ficar atentos ao que Deus está falando. Tem Eu me lembrei agora, só assim um parêntese aí dentro daquilo que o senhor está falando. Eu me lembrei que na época de Jesus, né, eles costumavam ler uma porção a cada dia da Escritura, né? Uhum. E no dia que Jesus foi, ele leu aquilo que estava escrito a respeito dele mesmo, né? Isso. Então, à medida que nós vamos meditando na palavra, aquilo que tem a ser conhecido de Deus já está na Escritura, né? E a gente vai meditando na palavra, Deus vai nos instruindo na sua palavra, né? E a sua palavra guia para que a gente não se deixe levar por esses falsos profetas, por aquilo que tanto se fala, né? Eu acredito que o meditar na palavra, na Escritura, nos traz paz e nos faz habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Como falo lá em Salmo 91. Eu acredito que um princípio para esse tempo, dentro daquilo que o senhor está falando, né? Um princípio para esse tempo, para estar alerta, é alerta àquilo que está escrito, né? É se aprofundar na palavra. Até porque, pastor,
dentro disso que o senhor está falando, eu tenho pensado muito da importância real de nós meditarmos a palavra, de nós decorarmos a palavra, sabe? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos a reviravolta que pode dar na política, que pode dar, não sei, né? E nós precisamos estar preparados na palavra, né? Isso, quando a gente vê aqueles países perseguidos, que às vezes eles choram por uma página da Bíblia. E o Brasil, por anos e anos e anos, né, ainda hoje tem a liberdade de estar meditando na palavra, de termos milhares e milhares, quantas Bíblias nós quisermos ao nosso dispor, né? E eu acredito que isso que está acontecendo na nossa nação e no mundo é para chamar a atenção do Brasil, que é um celeiro de missionários. Por que é um celeiro de missionários? Porque é um país que até hoje tem a liberdade religiosa, né? E a gente precisa, sim, estar atento, como o senhor falou, né? E meditar nas escrituras, diariamente. É verdade. Só porque eu quero pontuar algo importante que você colocou, que é tempo de nós, até pegando um gancho no livro que você apresentou no começo, né? Do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Nesse livro, que vale a pena você comprar, você que está nos ouvindo, o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, lá ele fala sobre as disciplinas espirituais, né? E uma das disciplinas interiores, que você já pontuou aqui agora, Jéssica, muito bem, é a disciplina da meditação. E lá no livro do Richard Foster diz que a meditação, Jéssica, ela é o elo perdido entre a absorção bíblica e a oração. A meditação, Jéssica, ela permite que pensemos profundamente naquilo que Deus nos disse. Olha que interessante. A meditação, ela permite que pensemos profundamente naquilo que Deus nos disse. Então não é apenas ler a palavra, né? É você meditar na palavra, né? É você... como diz lá no Nordeste, você ficar matutando na palavra, né? Você está digerindo aquilo que você está lendo, permitindo que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando, trazendo clareza, trazendo discernimento, trazendo compreensão, como eu tenho dito que desde Atos, desde do Pentecostes, né, até os dias de hoje, Jéssica, quem vem ao nosso encontro quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, né? Eu estou aqui com minha Bíblia em mãos também. Quando nós abrimos as Sagradas Escrituras para ler, para meditar, quem vem ao nosso encontro e traz um entendimento correto a respeito das Escrituras, aquele que abre o nosso entendimento, que nos faz perceber as verdades eternas e espirituais da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por mais que eu me esmere, e o estudo é importante, vale ressaltar aqui que é importantíssimo nós mergulharmos na palavra de Deus, né, para estudarmos a palavra de Deus. Eu sei que você é pedagoga, você é educadora, eu também. Como é importante nós estudarmos, mas entendermos que nada pode substituir a nossa vida devocional, Jéssica. Nada. A nossa vida com Deus, o nosso tempo a sós com Deus. Então, nesses dias em que nós estamos em casa, em quarentena, com a nossa família, com os nossos filhos, a igreja está espalhada nos lares, né? Está presente nos lares, mais do que nunca, talvez como nunca na história. Então é tempo de nos voltarmos para o Senhor, sim. É tempo de nós restaurarmos o altar da adoração, da oração e da palavra. Da oração, da intercessão e da pregação, da proclamação. É o que Deus está fazendo. Deus está restaurando o altar da adoração. Deus está restaurando o altar da intercessão. E Deus está restaurando o altar da proclamação, né? Nesses dias, nos lares. Tá bom? Então... quando o senhor fala de altar, só para a gente, porque a gente tem audiência de várias formas, certo?
Tá. E aí, quando a gente fala de altar, né? Eu entendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Isso. E como Isso. templo e morada do Espírito Santo, nós produzimos adoração, né? Isso. Nós somos. Isso. Nós somos Perfeito. o altar, acredito que é o centro do nosso coração, que precisa estar alinhado Perfeito. ao coração de Deus, né? Perfeito. Como fala lá em Coríntios, né? Dentro disso que o Senhor está falando, né? Vai dizer que o Espírito Santo, aquele que prescuta o mais íntimo de Deus, vai ensinar e nos instruir a respeito das coisas de Deus, né? E aqueles que são espirituais discernem as coisas espiritualmente, né? Aquilo que o homem natural, aquele que não tem o Espírito de Deus, não pode compreender. Não pode. Né? Então, eu acredito que muito daquilo que o Senhor está falando é um incentivo a nós sermos homens e mulheres espirituais, né? Aqueles que, de fato, não deixam apagar o Espírito Santo, né? Perfeito. Como fala lá em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito Santo, né? Então, você tá tendo aquela vida devocional é extremamente importante. Leitura da palavra, oração e tá alinhado com o céu. Perfeito, perfeito, Jéssica. É isso mesmo. Quando a gente fala sobre o altar da adoração, da oração e da proclamação, a gente fala sobre vida. Né? Sobre vida. Né? O Espírito Santo ele quer restaurar na nossa vida a vida de adoração, a vida de intercessão, a vida de proclamação, né? De meditação na sua palavra. Né? Deus ele quer restaurar essas coisas dentro de nós. Tá? Amém. Bem, eu queria começar a pensar com você agora sobre o tema de hoje, né, que é conhecer a Deus. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando agora, né? E é interessante porque eu quero fazer uma pergunta para todos nós que estamos aqui, né? Qual é a maior necessidade da sua vida? Né? Nós temos muitas necessidades. Eu tenho certeza que todos nós sabemos quais são as nossas necessidades. Necessidades na nossa vida física, emocional, espiritual, financeira, relacional. Mas dentre todas as necessidades, qual é realmente a maior necessidade da nossa vida? Para nós que somos filhos e filhas de Deus, que somos discípulos de Jesus. Qual é a maior necessidade da nossa vida? É importante a gente parar para pensar nisso. Né? Então, existem aquela frase, né, que diz que nós temos dentro de nós um vazio do tamanho de Deus, né? Perfeito, perfeito. Só pode ser suprido por Ele. Perfeito. É interessante, Jéssica, entender o seguinte, que não basta nós sabermos que Deus existe. Nós precisamos ir além. Nós precisamos chegar a um entendimento mais profundo de quem Ele é. Aleluia. Né? Então, assim, se você for conversar com qualquer pessoa hoje, lá no fundo ela vai falar assim, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Né? Mas será que essa pessoa que diz que acredita em Deus, ou que acredita que existe um ser superior, uma divindade, enfim, será que ela conhece esse Deus? E né? É muito interessante que quando a gente vai evangelizar, eu já passei várias vezes por isso, né? Quando a gente vai evangelizar, não, mas eu já sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, né? Exato. Então existe esse conhecimento popular, né, de que, não, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Quando que a gente estava meditando isso com Alex Quinto na quarta ou foi na segunda-feira passada. E aí a gente estava meditando em 1 João. E aí ele trouxe, na verdade, o Evangelho de João 1,12, né, que diz que a gente, na verdade, para a gente ser filho de Deus, a gente se torna, né, por adoção, filho de Deus. Isso. Por meio do sacrifício de Jesus, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Né? É importante a gente entender que em toda a história, em toda a Bíblia, o Senhor se apresenta a nós como Deus que deseja ser conhecido. Né?
Então Deus não quer apenas que você acredite que ele existe. Nunca foi o propósito de Deus, né? Deus quer que você vá além. Deus quer que a gente o conheça na sua intimidade. Deus quer que nós andemos com ele. Eu estou até com a camisa aqui, ó, de um dos nossos módulos. Nós temos um módulo aqui em Itajaí chamado Andar com Deus. E aí na camisa a gente sempre tem o versículo principal desse módulo, né? A gente tem aqui, ó, Gênesis 6, 8, 9. É um texto clássico que nos diz o quê? Fala sobre Noé. Noé era um homem justo e bom e ele andava com Deus, né? Era um homem que andava com Deus. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas, para você que está nos escutando nessa tarde, é que Deus criou você com um propósito. E o propósito de Deus é que você viva um relacionamento pessoal, real e de amor com Ele. Então esse é o propósito de Deus, o maior propósito de Deus na nossa vida, Jéssica, é que nós andemos com Ele. Andar com Deus é viver com Deus. Andar com Deus é você acordar com Deus, é você tomar um café da manhã com o Senhor, é você brincar com seus filhos sabendo que Deus está presente ali com vocês, gerando aquele ambiente de comunhão. Andar com Deus é você lembrar de Deus, é você ser instrumento do amor dele lá no trabalho, no seu trabalho, lá onde você está. Então é você estar conectado, linkado, em conexão com Deus o tempo todo, né? Aleluia. E aí, Jéssica, é interessante... Orando sem cessar, né? Orando sem cessar. Orando sem cessar. Orando sem cessar. É interessante, eu quero ler alguns textos, então você que está conosco aí, deixa a sua Bíblia aberta. Homero, um grande amigo meu, acabou de entrar aqui. Homero, grande beijo. Está ali no Canadá, está nos assistindo também agora. Jéssica, em toda a Bíblia o Senhor se apresenta como Deus que deseja ser conhecido. Então vamos lá. Bíblias abertas agora. Êxodo capítulo 6, versículo 7. Diz assim, eu vou ler, tá bom? Êxodo 6, 7, né? Êxodo 6, 7. Diz assim, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então, olha o que Deus falou. Tomar-vos-ei por meu povo, e sabereis que eu sou o vosso Deus. Êxodo 19, 4. Vamos lá. Êxodo 19, 4. Você pode abrir a Bíblia aí com a gente. Êxodo 19, 4. A gente está aqui na live da palavra. Então, na live da palavra, a gente medita na palavra. É na palavra, é com a Bíblia aberta e com o coração aberto para ouvir a voz de Deus e guardar a palavra do Senhor no seu coração. Vamos lá. Êxodo 19, 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Olha que Deus... Aleluia. Pastor. E vos trouxe para junto de mim. Oi. É porque deu uma travazinha, mas já voltou. Pronto. Já voltou? Voltou. Tá me escutando? Sim, sim. Ok, vamos lá. Então vamos lá. João 17,3, Jéssica, abre comigo. João 17,3. João 17,3. João 17,3 está aqui, já tinha mudado. João 17,3. Isso, perfeito. Olha aí, coisa boa. Quem faz essa afirmação é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ele diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então veja só, veja o propósito eterno de Deus, é que nós o conheçamos, que conheçamos a Cristo.
né? Aleluia. Então, o quanto é importante conhecer a Deus? O quanto é importante buscar o Senhor? Você que está nos ouvindo nesse momento, o quanto que é importante conhecer a Deus e buscar o Senhor, e buscar a presença do Senhor. O quanto que isso é importante? Abre comigo, é muito importante, abre comigo agora em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Nós vamos ver, né, lá em João 17, 3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui em Jeremias 9, 23, a palavra do Senhor nos diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Olha, presta atenção. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Aleluia. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Olha que maravilha. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, né? Então nós vemos de uma forma clara aqui que o desejo do coração de Deus é que nós possamos conhecê-lo. Agora, para nós conhecermos ao Senhor, meus irmãos, nós precisamos nos relacionar com Ele. É impossível você dizer que conhece ao Senhor e você não tem tempo para Deus. O desejo de Deus é ser conhecido. Amém, isso mesmo. O grande anseio do coração de Deus é ser conhecido. Agora é impossível, como eu estou falando, é impossível nós conhecermos ao Senhor e não termos tempo para Ele. Não é verdade? É verdade, pastor. Como é que a gente quer conhecer ao Senhor? Como é que a gente quer conhecer o Senhor na sua intimidade? Como é que a gente quer ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia? E a gente não para ouvi-lo, Jéssica. A gente não separa um tempo na nossa agenda, um tempo de qualidade, né? um tempo de qualidade com o Senhor. Nós não priorizamos o nosso relacionamento com o Senhor. É impossível conhecer ao Senhor e não ter tempo para Ele. Perfeito. É isso mesmo. Então, desde já, nós queremos aqui no live da palavra, eu e Jéssica, queremos encorajar você a rever a sua agenda, a rever as suas prioridades e você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e na sua agenda, como está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas para todas as outras coisas serem acrescentadas, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que buscar em primeiro lugar Deus e a sua palavra, a presença de Deus e a palavra de Deus. É verdade, pastor. E aí, disso, né, se a gente não faz isso, a gente abre brecha para quê? Para ansiedade. A gente abre brecha para preocupação, não é? Porque nesse mesmo capítulo, Deus, ele dá, me perdoe se eu estiver equivocada, mas ele dá, entre aspas, a fórmula para que a gente possa viver bem, que é a oração, né? Ele dá o Pai Nosso ali e ele vai falar da importância de buscar a Deus e buscar a Deus hoje, porque o pão de cada dia nos dá hoje, não é? Isso. E a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a gente vai buscar o reino de Deus. Ele falou isso na oração e ele fala isso depois, para que a gente possa entender que a gente tem que se conectar com o céu mesmo, por meio da oração, não é? E a gente não se preocupar com as demais coisas. Claro que não é a gente ficar sem fazer nada, mas é entregar a Deus, né?
em oração, buscar a Deus em oração e fazendo a nossa parte, que o mais ele vai fazer, como ele promete, né? E o mais ele fará. Então, muitas vezes nós estamos ansiosos, nós estamos preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, e a gente está vivendo um tempo que as nossas melhores roupas estão guardadas, né? E os nossos melhores sapatos estão guardados. E o que mais temos de mais precioso é o nosso tempo, e temos tempo disponível para buscar o Senhor, né? Perfeito, perfeito, Jéssica, é isso mesmo. É interessante porque quando nós pensamos no conhecer Deus, né, você que está nos ouvindo, quando nós pensamos no conhecer a Deus, né, conhecer a Deus, à luz da palavra de Deus, à luz da etimologia da palavra conhecer no hebraico, né, que vem a palavra conhecer, reconhecer ou conhecer, ela é a palavra no hebraico Yadá. Y-A-D-A. Yadá. Então, quando nós pensamos no conhecer a Deus, isso não tem a ver com conhecimento teórico, acadêmico. Isso tem a ver com conhecimento que é fruto de uma experiência com Deus. É fruto de uma experiência com Deus. É um conhecimento que provém de um relacionamento que eu tenho com o Senhor. Então, pastor, eu quero conhecer a Deus, mas como é que eu faço para conhecer a Deus? Então você precisa entender que há uma diferença entre você conhecer a respeito de e você conhecer a Deus verdadeiramente. Sim, Jéssica, pode falar. Eu achei interessante aqui a pergunta da Mili, porque ela fala assim, estamos sendo provados se confiamos ou não em Deus, né? Eu acredito que a provação, ela faz parte da vida cristã. Isso. Né? Como fala em Romanos, né? O que a gente não pode fazer é ceder à aprovação. Porque a aprovação, ela gera algo, né? A aprovação, ela gera experiência, que gera paciência, que gera esperança, né? Como fala em Romanos. Então, se o senhor também puder falar alguma coisa sobre isso, pronto, que a gente está falando... A Miliane, né? A Miliane fez a pergunta aqui, não foi? Estamos sendo provados se confiamos ou não no Senhor. Então, excelente pergunta, excelente pergunta. Um beijo para você, Bilu. Né? Para os íntimos é a Bilu. Beijo, Bilu. Então, assim, Jéssica, deixa eu te fazer uma pergunta. Bem simples, para você estar nos ouvindo, né? Você confia em alguém que você não conhece? É difícil, né? É difícil, gente. É difícil a gente confiar em quem a gente não conhece. Né? Então, eu gostei da pergunta dela sobre o que estamos vivendo está provando realmente se nós confiamos ou não. E aí, o inverso é verdade também. Nós confiamos com tranquilidade em quem nós conhecemos. Né? Então, assim, eu só posso confiar em Deus. Deus é um ser confiável, sim ou não? Totalmente. Deus é um ser confiável. Eu posso confiar nele, eu posso confiar na sua palavra, eu posso confiar que ele cumpriu, está cumprindo e cumprirá todas as suas promessas, ok? Agora, como está o meu relacionamento com Deus? Será que eu estou vivendo um relacionamento superficial? Se eu estou vivendo um relacionamento superficial com Deus, então eu não estou conhecendo a Deus na medida que Ele quer que eu conheça, na sua intimidade. Logo, se eu não conheço a Deus em intimidade, de uma forma sólida e profunda, Jéssica, eu não vou conseguir confiar nele. É verdade. Quem não está vivendo... Oi? Tem gente que tem até medo de perguntar a Deus se determinadas coisas são ou não da vontade dele, né? E quando a gente conhece... Eu amo, pastor, a história de Abrão, né? Porque Abrão, ele vive um processo de conhecimento de Deus. Quando Deus o chama, ele só tinha fé, né? Ele não tinha muita clareza a respeito de quem era esse Deus.
Mas ele foi. E à medida que ele vai caminhando, ele errou, ele falhou, mas o Senhor ele foi se revelando a ele à medida da sua caminhada, porque a nossa caminhada cristã é de fé em fé, né? De fé em é um fé. processo. E aí, eu acho muito interessante essa história de Abraão, porque ele vai tendo a fé amadurecida à medida que ele confia e conhece em o Deus que ele serve. E na provação máxima que ele tem, né? Na provação máxima, que é entregar o filho dele, ele vai prontamente. Porque naquele ponto, ele sabe o Deus que ele está servindo. A evidência é tanta que ele diz assim, ó, fica aqui, né, na metade da montanha. Fica aqui que eu e o menino iremos e voltaremos. Então, nesse ponto, ele tinha um conhecimento a respeito de Deus muito profundo. Para ele confiar ao ponto de entregar o filho da promessa. Né? Eu acredito que é bem isso que você está falando. Perfeita lembrança. Olha que interessante. Ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Né? Deus dá uma ordem para ele. Certo? Deus, de uma forma clara, fala, Abraão, vai lá, sobe e sacrifica. Ele não discute com o Senhor. Ele simplesmente ouve, ele crê e ele obedece. Ouvir, né? Ouvir a Deus, crer em Deus e obedecer a Deus. E aí, você falou que Abraão, ele conhecia o Senhor. Por que veja, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Abraão, ele obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele confiou em Deus. Por que ele confiou em Deus? Porque ele conhecia o Senhor. Muito bom, viu? Não é verdade? Ouvir, crer e obedecer. Então, assim, quando a gente fala assim, porque nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. Então, fé e obediência, né, caminham de mãos dadas, né? Fé e obediência caminham de mãos dadas. Então, agora, quanto mais eu busco ao Senhor, né, no meu quarto, em secreto, né, quanto mais diariamente eu experimento Deus nas circunstâncias do dia a dia, né, dentro da minha realidade comum, né, então a gente vai o quê? Como você falou, a gente vai subindo o nosso degrau, né, da nossa fé. Né? Por isso você falou de fé em fé, a Bíblia fala de glória em glória, e a Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É como você colocou, é um processo de crescimento, de conhecimento que vai gerando crescimento. Quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu me torno um homem cada vez mais íntimo do Senhor, mais eu cresço, mais Ele se revela a mim. E essa revelação, esse conhecimento, ele vai gerar transformação na minha vida. E vai transformar o meu coração, a ponto de eu ter um novo coração, um coração como o de Cristo, um coração obediente, uma mente como a de Cristo, uma mente obediente. Amém. Não é verdade? Amém. E aí? A caminhada do cristão, né? É verdade. Santificação, regeneração, processos, né? De fé verdade, em fé, verdade. de glória em glória. Tem outra a gente está falando aqui sobre conhecer a Deus, né? E muitas vezes a gente pensa, né, que somente os homens de Deus, né, os homens de Deus, os pastores, os profetas, né, os líderes que têm muito tempo de estrada com o Senhor, somente estes podem ter intimidade com Deus, né? Somente o clero, né, pode ter intimidade com Deus. Mas
A Bíblia é clara. Né? A Bíblia é clara. Né? O Espírito Santo habita dentro dos filhos de Deus. Você citou aí João capítulo 1, versículo 12, né? O se tornar filho. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de todos os filhos, de todas as filhas, de todos os discípulos. Logo, todos nós podemos conhecer ao Senhor. Todos nós. Né? Todos nós podemos buscar ao Senhor. Quando? Quando? Em todo tempo. Onde? Onde nós estamos, na nossa casa, nesse momento, no nosso lar, no nosso trabalho, na faculdade, na rua, na praça, no shopping, né? Em todos os lugares. Não, eu tenho aprendido ao longo dos meus 20 anos de ministério na igreja local, Jéssica, que nós somos sagrados. Né? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos buscar o Senhor em qualquer lugar. Né? Por que eu preciso buscar o Senhor? Porque Ele é a maior necessidade da minha vida, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. Nada pode vir em primeiro lugar. Nada pode estar ocupando o primeiro lugar na minha vida, senão o Senhor. Não é verdade? Porque senão seria idolatria, né, pastor? Perfeito. E o que nós estamos, muitas vezes, sem perceber, sutilmente, a gente faz ídolos, né? Isso. E um dos maiores pecados do povo de Deus é a idolatria. E isso que o senhor está falando, tem até um livro muito bom. Depois eu ponho pra gente meditar, que eu não estou lembrando bem direitinho. Você se torna aquilo que adora. O título do livro é Você se torna aquilo que adora. Então, quanto mais nós rompermos em adoração ao Senhor, mais parecidos com aquilo que Ele projetou para nós seremos, né? Perfeito. Interessante, porque eu quero fazer uma observação. Deus não precisa da nossa adoração, Jéssica. Sim. Viu? Deus não precisa da nossa adoração. Nós precisamos da nossa adoração. Como assim? Explica aí, pastor Roberto. Exatamente fundamentado no que você acabou de falar. Porque quanto mais eu adoro ao Senhor, mais eu me torno parecido com Ele. Não é verdade? Nem mais dele. Amém. O que foi que Deus falou para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito no hebraico significa inteiro, íntegro, e significa também totalmente semelhante à verdade. A gente vai se conectar agora com João 14,6. O que é que Cristo falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente vai lá para Romanos 8,29. E Deus nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus, a Cristo. Então, o que Deus falou para Abraão foi o seguinte: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, quanto mais você estiver andando na minha presença, mais você vai se tornar semelhante à verdade. E a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus. Romanos 8,29, o grande propósito de Deus para as nossas vidas, Jéssica, é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Agora, como nós nos tornamos, o verbo tornar-se, né? Como nós nos tornamos semelhantes a Jesus? Não existe uma fórmula, existe um caminho. Existem princípios que nos tornam semelhantes a Cristo, que nos levam para mais perto de Deus, que nos fazem ser homens e mulheres íntimos do Senhor. É o princípio da devoção. Nós somos chamados por Deus e por Cristo para contemplarmos a sua presença. Nós vemos isso em todo o Primeiro Testamento. Pastor Roberto, a gente vê isso mesmo em todo o Primeiro Testamento, mas e no Novo Testamento? Se a gente abrir ali em Lucas, no capítulo 6, o que é que Jesus diz? Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas 6, 13.
Qual é o contexto dessa passagem? Né? Jesus, ele se retira para o monte a fim de orar. E ele passa a noite orando ao Pai, a fim de escolher os seus discípulos, aqueles que estariam com ele. E aí no versículo 13, olha o que diz aqui. E quando amanheceu, depois de Cristo ter passado a madrugada inteira orando ao Pai, para ouvir a voz do Pai, para saber qual era a vontade do Pai, para receber do Pai uma orientação, uma direção, discernimento espiritual. Ao amanhecer, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Olha que interessante. Chamou a si os seus discípulos. Na outra versão disse, e Jesus os chamou para estarem com ele. Olha que tremendo, Jéssica. Olhando. No começo eu afirmei que o Senhor, ele se apresenta a nós em toda a história, em toda a Bíblia, como Deus que anseia e deseja ser conhecido. A gente percebe isso de forma muito clara no Primeiro Testamento. Mas e no Novo Testamento? E no Novo Testamento, pastor? Está aqui, em Lucas, no capítulo 6. E chamou a si os seus discípulos. O primeiro chamado de Deus, de Cristo, para as nossas vidas, é para estarmos com Ele. Isso é muito forte. É muito simples, mas é muito forte. O primeiro chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, para nós que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, é para nós estarmos com Ele, em comunhão com Ele, como está lá em João, estarmos conectados e permanecermos na videira, que é Cristo. Estarmos nele, né? Porque Ele é a vida, né? Na verdade, quando o Senhor fala assim, sermos com Jesus, na verdade, morrer o meu eu para que Jesus seja em mim, não é? Para que Ele seja manifesto em mim, para que Ele seja engrandecido, né? Não as minhas vontades, mas a vontade de Deus, né? Eu acredito que ser parecido com Jesus é isso, é renunciar a mim mesmo, para que Ele reine em mim, né? Ele reina na minha vida. E como é que eu vou fazer isso? Como o Senhor está falando aí, né? Ele nos chama a Ele. E quando nós estamos com Ele, e Ele conosco, nós, na verdade, Ele é maior em nossa vida, né? Ele se torna Ele em nós, na verdade, né? Porque a gente morre para que a vida dele seja manifesta em nossa vida, né? Perfeito. A nossa vida, Jéssica, só para explicar com mais clareza e simplicidade, né? Nós que somos educadores, a gente tem essa mania, né, Jéssica? Né? Pastor, essa explicação é muito importante. Então, em 1 minuto a nossa live vai acabar, então eu já vou encerrar aqui para o senhor explanar na próxima live. Pois pronto, faça isso, por favor. Tá joia? Pronto. Gente, fica aí, a gente vai... fica com a gente. Fica aqui que a gente vai só encerrar para começar de novo. Ótimo.